Reforma tributária aprovada e porque o Paraná pode se tornar o estado com o inventário mais caro do Brasil. Quando estamos falando em imóveis rurais então envolvidos, a conta fica ainda mais cara. E por que isso? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar alguns pontos importantes com vocês, especificamente no estado do Paraná, que tem algumas peculiaridades no que toca à avaliação da terra e à alíquota do ITCMD, aquele imposto que tem como fato gerador a transferência de um imóvel em razão da doação ou da morte do proprietário. Bom, vamos lá. Como eu sempre bato, quem não acompanhou os vídeos aqui, nosso no canal do YouTube, dei uma olhada nos vídeos anteriores, eu sempre falo com muita força e bato nessa questão que a gente tem que se atentar, quando a gente está falando no tributo, não só na alíquota, mas na base de cálculo que essa alíquota vai incidir. E o Paraná, já antes mesmo da reforma tributária, tem uma peculiaridade que é a tal da tabela DERAL, que está aqui, né? A tabela DERAL é uma tabela da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, divisão, né, do Departamento de Economia Rural, na qual nós temos ali anualmente disposto o valor das terras. E o valor que o Estado do Paraná tem colocado para as terras é absurdo. Absurdo. Eu vou citar alguns exemplos para vocês aqui no decorrer do vídeo. E com a reforma tributária isso aqui fica ainda pior. Eu vou explicar para vocês por que vai ser o inventário mais caro no Paraná. Bom, basicamente, né, para que a gente entenda aqui essa questão das terras e por que isso aqui é preocupante, esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2024. Um período em que nós estamos tendo vamos usar uma expressão aqui mais coloquial, um derretimento do preço da saca da soja, o preço da saca do milho, que é o indexador muitas vezes utilizado para mensurar o valor de uma terra. Então, uma área rural, dependendo da região do Paraná, uns usam o alqueire, outros usam o hectare, tantas sacas de soja por hectare. Um lugar lá do Paraná, por exemplo, Pato Branco, 1.000 sacas de soja ou hectare. Só que o ponto que nós temos aqui é, esta saca da soja está tendo preços cada vez reduzido por causa da super oferta que a gente está tendo agora mundial. Os americanos tiveram uma grande safra, o Brasil também não teve uma queda muito esse ano, tem uma perspectiva de ter uma safra ainda maior no ano que vem, mas mesmo com essa queda, no Paraná, quem, enfim, veio a falecer, inventário, abrir, o valor das terras não acompanhou essa queda. Então, quando a gente está falando aqui no valor pelo qual vai ser utilizado como base de cálculo para calcular o ITCMD, no estado do Paraná, alguns exemplos aqui que eu grifei, por cidade aqui que é a da cooperativa Coama, a maior cooperativa agropecuária do Brasil. Valor de 1 hectare na cidade de Campo Mourão, 149.300, quando for uma lavoura de alta aptidão. Cascavel também, cidade de curso da Exago da Imersão, 149.300. Um exemplo aqui que me deixou bem espantado para que vocês consigam ter, uma cidade importante aqui, a cidade de Canção, Maringá, R$ 175.700. Ou seja, se a gente estiver falando aqui, olhem esse número, em 10 hectares, a gente está falando já num patrimônio de 1.750.000, se for uma lavoura de alta aptidão em Maringá. O ponto é que, se nós já temos uma base de cálculo muito elevada, o Paraná tem um outro fenômeno. Ele tem uma alíquota fixa de 4% do ITCMD. Então, estes 4%, eles incidem em cima desta base de cálculo. O ponto é que a reforma tributária aprovada, sancionada no final do ano passado, em 2023, ela dispõe que as alíquotas do ITCMD deverão ser aplicadas de forma progressiva. Ou seja, quanto maior o patrimônio, maior deve ser a alíquota. Então, basicamente, as pessoas acham que, para se chegar, e aqui o teto que nós temos no Brasil hoje de alíquota do ITCMD é 8%, o Paraná está na metade. Que precisaria ser um patrimônio muito elevado para que um projeto de lei que venha regulamentar essa situação no Paraná viesse a incidir o tal dos 8%. E não precisa muito, até porque para chegar num patrimônio aí praticamente R$2 milhões, na cidade de Cascavel, aqui foi um exemplo que eu trouxe para vocês, na cidade de Maringá seria entre 11 e 12 ali já hectares, o que dá 4, 5 alqueires paulistas, já teria um patrimônio milionário. Então, com a reforma tributária que dispõe que o ITCMD deverá ser aplicado de forma progressiva, produtores que têm um patrimônio já, que não é uma área muito extensa, enfim, quando esse patrimônio dessas áreas rurais for para inventário, nós teremos essa base de cálculo, que é, de todos os casos aqui, eu que já trabalhei e realizo trabalhos em mais de 10 estados da federação,
é a maior avaliação que nós temos da terra, nós teremos esse outro fenômeno que será o dobro, né? Os 4% que nós temos hoje deste ITCMD vão aí, com a reforma tributária, poder chegar até 8%. Por isso, o Paraná, que hoje já tem, eu posso dizer que já tem um dos inventários mais caros, porque, por exemplo, o Mato Grosso ele tem um ITCMD que vai em até 8%. Mas a avaliação que nós temos das áreas rurais no Mato Grosso tendem a ser menor quando a gente vai estar falando na perspectiva de um inventário. Então, muitas vezes a gente olha só para a alíquota, nossa, o Mato Grosso é 8, que pesado que é o ITCMD. Mas em cima de que base de cálculo? Muitas vezes nós vamos pegar lá no Paraná áreas rurais que têm uma mesma produtividade, mas que têm uma avaliação 4, 5 vezes maior que o estado do Mato Grosso faz. Por isso, quando a gente está falando em Paraná, tem que pegar e ficar muito ainda mais atento com a questão de ter um planejamento sucessório, porque o inventário vai ficar, que já é caro, ainda mais caro e se tornará, aí, sem sombra de dúvidas, o inventário mais caro do Brasil.